Agora, segundo informações do jornal O Globo, ministros do MSTF já consideram certa uma condenação de Eduardo Bolsonaro, hein? Já prejulgar. Mas assim, já consideram certo. Lembra da Vaza Toga? Quando o Glenn vazou lá as conversas do Talha-Ferro, com o criativo Ayrton Vieira, com o outro lá, o Magalhães, e com o segurança pessoal. Eles queriam pegar o Eduardo Bolsonaro, estava escrito ali, ele já era perseguido ali. Agora, os ministros que falam com o Globo, esse bando de abutres, porque o ministro do STF não pode se prestar a isso. Esse bando de, sabe a marca de molhado? Porque não é nem o líquido, é a marca de molhado do chorume de um lixo levado embora, que são esses ministros que falam com o jornal prejulgando, é isso aí. Vocês são isso, além de usurpadores, são isso aí. Já estão prejulgando. Então eles dão como certa a condenação do Eduardo Bolsonaro no inquérito que investiga o deputado federal licenciado. 5 lixos, tá? Foram 5 os magistrados desse MSTF, que o STF está sequestrado, disseram para o Globo, de forma reservada, não é de forma reservada, é de forma ilegal, de forma criminosa, de forma sorrateira, de forma antidemocrática, de forma suja, de forma pornográfica, de forma baixa, de forma vil, de forma covarde, de forma indecente, porque é isso que esses 5 que falaram com o Globo prejulgando são, que as declarações que Eduardo tem dado sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções contra Alexandre de Moraes já evidenciam a coação contra integrantes da corte. No pedido encaminhado pela PGR ao Supremo, o Paulo Gonetti, citou postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa concedidas pelo parlamentar. Aspas. Um manifesto tão intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. Fecho aspas. No inquérito instaurado, o nosso ditador Moraes, que além de careca é relator, determinou que a Polícia Federal monitore as redes sociais de Eduardo Bolsonaro. E depois da abertura da investigação, Eduardo postou um vídeo nas redes sociais afirmando que Paulo Gonetti deu mais um tiro no pé, se é que ele tem pé, né, Eduardo? E que o Brasil vive um estado de exceção, óbvio. Vamos acompanhar o trecho. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia. Professor Marcelo Suara. Inicialmente, só fazer uma correção. Ontem foi o aniversário de Jerusalém, tá? Israel foi dia 14. Sim. É importante fazer isso, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou divulgando ignorância. E já foi corrigido. Isso jamais aconteceria. Todos estavam Todo mundo sabe que seria um erro. Assim, um erro, né, que acontece. Então vamos lá. A condenação do Eduardo Bolsonaro já era previsível, tanto quanto o comportamento indigno de juízes se manifestando com o pré-julgamento. Ora, vai ser condenado pelo quê? Sob a alegação de que ele está atuando contra o Estado brasileiro ou por estar divulgando internacionalmente os abusos de certas autoridades que não apenas abusam, como tomaram conta do próprio Estado brasileiro
para simplesmente deformar a nossa sociedade, submeter a nossa sociedade, escravizar a nossa sociedade, porque é isso que nós estamos vendo. Aí, o que se espera? O que o Eduardo Bolsonaro falou, ele está muito claro de que são fantásticos os atos que eles estão adotando. Por qual razão? Porque cada ação que eles adotam se configura na confirmação daquilo que está sendo apresentado para o mundo. Os norte-americanos, e para mim essa é a grande preocupação, sempre eles vão alegar que o que está ocorrendo é quase um crime de lesa pátria, porque estão buscando países para interferir no Brasil. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. O que está ocorrendo é muito simples. Os norte-americanos estão preocupados com os abusos que acontecem no Brasil, porque isso afeta os interesses norte-americanos. E nós estamos preocupados com os abusos que ocorrem no Brasil, porque isso interfere no Estado Democrático de Direito, que foi jogado fora sob a alegação de defesa da democracia, que também foi jogada fora no momento em que se configurou aquilo que o Pavinato já muito bem definiu, que nós vivemos um fascismo acadêmico no estilo salazarista. Com a diferença que lá eles pelo menos estudavam. Aqui eu não sei se estudam. Nada. Porque cada vez mais fica muito claro que eles não leem, que eles não estudam, não sabem de lógica, mas até aí eu não ficaria incomodado. O que me incomoda é ver juízes não sabendo de direito. Isso é que me incomoda. Que eu não saiba, que o Arthur não saiba, o Thiago não saiba, vocês são juristas, não há problema. O problema é quando um juiz não conhece de legislação o direito, ou conhece, mas diz, não me interessa. Por qual razão? Porque o direito sou eu. Então acabou realmente uma sociedade livre. Porque quando ele diz que o Estado é ele e ele determina o direito, ele já está dizendo, o direito foi substituído pela força, e a força quem tem somos nós. Exatamente porque aqueles que poderiam se contrapor a eles não estão fazendo, porque são covardes ou estão mancomunados com eles. E aí é a situação que nós vivemos. Voltando, e agora eu encerro, tá? Quando você olha as ações dos Estados Unidos, são ações muito claras de preocupação em relação a nós termos aqui na América do Sul uma base gigantesca para os inimigos e adversários norte-americanos, que é o que está sendo configurado. O que o Eduardo está fazendo? Ele está, primeiro, dentro da legislação brasileira. Tem mais um mês para estar sob licença. E lá ele está dando consultoria sobre a realidade da nossa estrutura política e dos abusos que estão ocorrendo. Eu vou citar um exemplo que é pessoal, mas várias vezes chegavam para mim e contratavam a minha consultoria. E quando me perguntavam, eu colocava um condicionante. Eu dizia, eu não vou falar aquilo que eu faço em reuniões com autoridades brasileiras, porque isso não está no nosso acordo. O que está no nosso acordo é interpretar, apresentar e explicar o nosso sistema político, como ele funciona e como vocês podem fazer planejamento estratégico para se aproximar do Brasil. Está falando do Brasil ou falando de reuniões de autoridades, isso não interessa. Aí vem a questão do Eduardo Bolsonaro. É o que ele está fazendo exatamente como eu fazia. Ele está apenas dizendo, é assim que funciona, e aqui é que estão as chaves e entraves para permitir o avanço, não apenas da ditadura sobre o nosso povo, mas o avanço dos adversários e inimigos do povo norte-americano. Por isso, ao Eduardo Bolsonaro, eu dou parabéns pelo que ele está fazendo no exterior. Segundo, se ele voltar, ele será preso. Será preso porque nós estamos sob uma ditadura, e eles sabem que o Eduardo Bolsonaro está falando nada mais nada menos que a verdade sobre o que ocorre no Brasil. A verdade que o Zanin achava que falava quando ele foi defender o Lula e foi na Europa falar mal do sistema jurídico brasileiro. Ganhando que ganhava. Ganhando, ganhava. Fábula, uma fábula. E o Eduardo Bolsonaro não está ganhando nada. Está apenas preocupado com a nossa sociedade e com o Estado Democrático de Direito. Para encerrar, como ele mesmo disse, é maravilhoso o que está sendo feito. Porque em cada passo, cada ato se confirma e fica bem confirmado exatamente a nulidade do processo que está ocorrendo. Por qual razão? Pelas mesmas razões pelas quais eles tiraram um senhor lá de Curitiba, condenado por 9 juízes, com provas sobradas, dizendo assim, mas espera aí, como pode um juiz conversar com um promotor? Como pode um juiz... Mas, pelo amor de Deus, o que o Gonet falou, que ele demonstrou? Que ele conversa toda hora, que não existe o processo legal correto. O Gonet janta na casa do Moraes. Jantam. É o mesmo motivo. E cada vez que eles fazem isso, foi o que ele acabou de falar. O Gonet está comprovando a nulidade
E isso para os norte-americanos e para todo o Ocidente será espetacular, porque nós teremos a confirmação de que o apoio dessas autoridades pelo mundo é essencial para nós preservarmos a democracia no Brasil e manter o Brasil do lado do Ocidente. Os Estados Unidos têm essa tradição. Quem acostuma ver esses documentários e séries sobre crimes reais nos Estados Unidos, o direito penal é uma coisa muito séria, porque a liberdade é considerada no direito a coisa mais importante do ser humano. Para você tirar a liberdade de alguém, você precisa seguir o processo legal de uma maneira muito rígida. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, falam assim, 9 juízes condenaram, mas tinha um detalhezinho que tirou o Lula da cadeia. Nos Estados Unidos isso aconteceria, porque nos Estados Unidos não se pode passar por cima de nenhum detalhezinho. Se a cadeia de custódia foi quebrada, se o perito, por exemplo, esqueceu de usar luvas e contaminou um vidro que foi levado a júri como a prova cabal do cometimento do crime, é tudo anulado. Aqui no Brasil, não. E por mais que o STF, em algum aspecto, possa ter acertado na anulação da Lava Jato, não é essa coisa desenfreada e envergonhada que a gente está vendo. No caso da perseguição à direita, não é um detalhezinho, é tudo. É 100% do procedimento perseguição política. O que a gente está vendo aqui é um tribunal nazista que se apresenta como democrático, uma coisa absurda que nunca se viu. Acredito que no mundo, dizem que estão seguindo a lei, mas a lei diz exatamente o oposto do que está acontecendo, porque nós viramos um país de analfabetos e ninguém se interessa em aprender português.